humildade, a gente, em primeiro lugar, a gente tem que ter um exemplo, né? Vocês mesmos estavam comentando agora há pouco, eu sei que vocês têm razão, né? Principalmente referente quanto à questão de médio, essas coisas, né? Mas eu vou citar um exemplo para vocês, né? Chega uma pessoa, às vezes num dia do trabalho, né? Pessoas até conhecidas e tal, chega, senta aí, né? Aí a gente vai pelo livro Desobsessão e está lá, não pode, né? Aí a gente fica bitolado naquilo, uma mensagem como aquela mesmo pode esquecer. Olha lá, seja quem seja, auxilia como enquanto puderes, a fim de que todos os que se comunicam contigo permaneçam em paz e alegria. Com certeza. Agora uma pessoa chega e fala, hoje é dia de trabalho, não é aberto ao público, você volta outro dia. E outra coisa, eu, sabe, estudei todo o livro da codificação, respeito tudo que passa ali, mas muitas coisas eu tiro de letra, porque eu levo em primeiro lugar os ensinamentos de Jesus, né? Tanto é que quando eu pego a Bíblia, né, eu leio a Bíblia, eu sei que ela tem muitas coisas boas e tem muitas coisas que não é. E eu prefiro dar crédito aos ensinamentos de Jesus. Então tenho ele em primeiro lugar. Então se a gente analisar, né, por aí, como ele diz, né, amai o teu próximo como a ti mesmo. Faça aos outros o que você gostaria que fizesse a você. Então muitas vezes passa um monte de coisas que você lê no livro, lê numa página, lê numa outra coisa que é errado. Mas se você for por Jesus, você vê que não é. Nem tudo é possível amor, levar né? como Em primeiro você lugar, o amor, a doação, O né? amor faria. É igual alguém bate na porta sua, você está ali, você está cansado, você não pode atender, mas como é que você vai falar para a pessoa, não, agora eu não posso, eu não quero. Você abre a porta, você recebe, você, né, faz de tudo para a pessoa se sentir bem, né? E o que acontece com isso? Você está sacrificando você mesmo por isso. E é o que acontece no trabalho, e eu digo isso, que é impossível dirigir um trabalho como a gente vê por aí. Porque há muita contradição, sabe? E outra coisa, não existe duas casas espíritas igual. Umas estão bitoladas, né? Acha que qualquer coisa fora das obras básicas saiu fora do espiritismo, né? E como dizia Paulo de Tarso, estudar de tudo a retém o que lhe convém. Então quer dizer, agora se a gente fica só numa coisa, não é isso aqui, outra coisa não interessa, isso não É o que a gente interessa, conversava ontem, né? a gente vai crescer, né? né? Evolução, né? Hoje em dia, até os espíritos estão evoluindo, né? Já estão vindo aí em outras, né? Fazendo outras. Então, aí acontece o quê? Como é que a gente Aí acontece o quê? Você está levando aqui uma reunião, está levando uma coisa, está levando outra. Então, às vezes acontece alguma coisa que qualquer membro fica na dúvida. Ele vai tirar um exemplo, né? Vai tirar uma dúvida com a Florips, Caminho, ou qualquer outra pessoa. Ah, isso aí está errado, não é assim. Mas e se a pessoa tivesse aqui? Tem que ver a situação, né? Tem que ver a situação. E nós, enquanto grupo, então é isso que eu digo, pela casa, a gente pode não decidir. existe uma direção que seja perfeita nisso. Então, eu pego as duas coisas que Jesus ensinou, o resto eu tento cumprir na medida do possível. Amar a Deus acima de tudo, teu próximo como a ti mesmo. Nisso resume toda a lei e o profeta, né? Agora, como que você vai numa casa que prega amor? Igual falou, né? Citou o exemplo de um hospital, eu sempre cito isso. Às vezes uma pessoa fala assim, tem que ter disciplina de horário. Isso é a norma de toda casa espírita. Mas às vezes você olha no relógio, está em cima da hora de encerrar. Chega uma entidade rombando. Aí quer porque quer da comunicação. Você abre um espaço, né? Aí eu vou citar um exemplo. Chega uma pessoa lá no hospital, né? Pergunta para o atendente, tem ficha? Não, acabei de tirar a última. Chega uma pessoa ruim, não quer saber se tem ficha, se não tem, vai embocando, ele quer ser atendido. E se ele não for, ele morre. Então não tem uma regra para isso. E se a gente for muito assim na Severo, regra, ninguém para. Some é tudo. verdade. Porque Já aí quase- porque aí você fica muito, Mudar né? as coisas. Fica aquele Aham. Aí ele generado, falava, né? E ninguém precisa mesmo. E o milindre das pessoas é o que mais acontece.
sabe? Qual a palavra? Melindre, a pessoa ficar sentido como que você disse, né? Então, o que que acontece? Chega uma pessoa aí, muitas vezes você sabe que algo não está certo, mas você faz para não ofender a pessoa. Entendeu? Aí, você saiu da regra? Saiu. Mas aonde que está o ensinamento de Jesus? Amar o teu próximo, né, acima de tudo, como eu vos amei. Então, não tem como você seguir uma regra. Então, existe uma regra da doutrina? Existe, mas aplica ela para você ver. Poucas pessoas fazem. O Dano fala, a gente tem norma, tem norma. O banco tem horários, tem que respeitar, o hospital tem horários, tem que respeitar. Mas e a hora que chega, aí a gente acaba, né, que chega, ele fala, olha, isso assim, não sei o que, não pode, tá? Aí de repente a pessoa, como é? Você nunca pode falar o contrário. Mas aí já é diferente, na prática é diferente. Você botar a norma é uma coisa. Agora você cumprir ela, a não ser que você nem ligue para o que vai acontecer depois, o que vai gerar, o que fruto que vai dar, né? Porque consequência vai ter, né? De toda ação tem a... Deixar todo mundo contente, né? Mas é isso. Você pegar esse... Pois é, mas é isso que tem que haver, por isso que eu digo que não existe uma regra, né? Porque você lê no livro Desobsessão, no dia do trabalho tem que ser uma coisa restrita somente aos trabalhadores, né? Aí quer dizer, chega uma pessoa, hoje não pode, fora, fecha a porta, né? Aquilo vai, eu não vou lá mais não. O primeiro dia que eu vou já fui mal recebido, eu praticamente me botaram para fora, não vou lá mais não. Aí, o livro também, Desobsessão, fala isso, de André Luiz, respeito, tem um conhecimento que é uma devasta. Mas aí eu pego o Chico Xavier, fazia uma mesa no meio de uma multidão, vinha gente que nem sabia de onde, sentava lá, estava lá pensando, será que meu filho vai dar uma comunicação? Quantas pessoas desesperadas estavam lá? Era assim. E ele ali. E ele lá. Não tinha desestruturação de trabalho, psicografia, né? Porque quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Né? Então a gente analisando bem, você vê que não tem uma regra geral. Mas o Chico Xavier parece que ele era um médico diferente, né? Não é. Não é assim. Chico tem ideia que Chico, quando morreu, disse que ele foi recebido por Jesus. Não, você imagina, né? Mas eu pergunto para você, pode nascer 2 filhos na sua casa. Mas você que é a mãe, você não vai ver diferença num fio de cabelo. Sabe? E eu digo para você, não existe 2 pessoas iguais. Então é por isso que não tem uma regra. Entendeu? A coisa corre conforme for. Né? Mas ele parece que já veio destinado, acho que é diferente. Há muito tempo, né? Então, Da mas codificação já vem agora, ele não serve de exemplo, né? Humildade, pessoas. Veja bem, ele teve problema de visão, teve problema de angina. Chico chegou a ter problema até com tuberculose para receber pessoas contaminadas. Sabe? Ele teve vários problemas. Ele teve problema da visão porque ficava noites e noites psicografando. E Emmanuel diz a ele, Chico, a nossa tarefa é grande. Então ele estava dando o máximo de si. Tá no filme, tem uma cena bem legal, mas eu não estou enxergando, você tem 2 olhos. Fala! No filme fala, você tem 2. Um tá ruim, o outro. Ele estava viajando no avião, no filme mostra lá, né? Ficou com medo. Porque o avião começou a vibrar, ele não tinha andado de avião, então ele mesmo começou a gritar com o pessoal, nossa senhora, ele estava virando. Aí Emmanuel do lado dele falou, Chico, você? Ele falou assim, uai, o que é? Eu estou com medo. Aí o Emmanuel falou para ele, bom, pelo menos morre com educação. Então, quer dizer, é uma pessoa humilde. Por que poucas pessoas, pouco cita de Chico Xavier, né? Então, muitas vezes você vai pegar um Divaldo Franco, muitos outros espíritas de renome, e você vai ver um grupo todo organizado, chega lá e dá os parabéns para ele. Dou também respeito. Ele, mas pegando o Chico, né? Chico fazia reunião debaixo do abacateiro, no jardim, reunia as pessoas, todo mundo que chegava. Inclusive tem um depoimento no filme, que eu vou trazer uma hora para vocês verem, vou passar para vocês, das cartas de Chico, as próprias mães dando depoimento, sabe?
Então muitas falavam, teve uma que veio de São Paulo e falou assim, eu nunca acreditei nisso. E aí, mas falaram que é para ir, eu fui no Chico, eu estava desesperado. E eu vendo que todo mundo ia cumprimentar o Chico, eu não fui não. E vendo que ele cumprimentava as pessoas, recebia e olhava para mim. Então ela conta a história, eu não quero atrapalhar, é boa a história. Mas é interessante. Então o que a gente vê nisso, Jesus, Chico, né, muitos outros, todos davam exemplo da humildade, da simplicidade. E nem tudo tem uma regra. Por que os fariseus foram criticados, né, pelo próprio Jesus? Porque eles queriam cobrar de Jesus uma lei de Moisés. Moisés era contra Jesus? Não. Tanto é que Jesus disse, eu não vim destruir a lei, mas cumpri-la. E o que é a lei de Moisés? Só que Moisés, na época, as pessoas morriam com lepra. Ele fala para o grupo, assim, vocês têm que lavar a mão até os cotovelos antes de almoçar, porque o Senhor assim pediu. Porque se eu não falasse que é Deus que mandou, ninguém fazia. Aí pegaram aquilo como uma regra. Aí de repente um dia Jesus vai comer e não lava a mão. Aí disseram, como tu diz que é filho de Deus, você não cumpre a lei de Deus, não lava as mãos para comer? É que Jesus diz, em verdade vos digo, que toda a árvore que meu pai não plantou será arrancada. Porque isso não veio de Deus, foi Moisés que usou. O Chico Xavier também morreu no dia que o Brasil foi campeão. Nem Né? falar. Ninguém ficou sabendo que ele morreu, ninguém deu a mínima bola, todo mundo gritando Brasil, Brasil. Ele já foi feito para isso mesmo. Ele morreu no dia do Brasil. Ele não quis atrapalhar a vida de ninguém. Impressionante isso, Dia de né? alegria. Falar já num dia de alegria. E vocês falam Emmanuel, Emmanuel é o espírito que ele recebia, né? É aquele que acompanhava. E hoje, o Emmanuel? Emmanuel? É. Dizem que está encarnado. Falou, Adir, que alguém trouxe isso? Ele já está está encarnado. enganado na região de Brasília, naquela região, no centro do Brasil. Dizem que está. Ele já deve estar com 8, 10 anos, não sei. Em uma Ele criança. vai aparecer, logo ele vai aparecer, mas Em uma criança. É normal, ele vem com os mesmos processos. Não muda nada, não. Só que uma criança muito sábia. Com certeza, acho muito espiritualizada, né? Você tinha alguma pergunta? O que acontece com o médium que, após exercer seus dons mediúnicos por vários tempos, resolve se afastar de vez? A mediunidade, como sabemos, é uma possibilidade orgânica, ou seja, do corpo material. Todas as possibilidades do nosso corpo material, quando não usadas ou reprimidas, tendem a se voltar contra o próprio corpo, causando incômodos, distúrbios que, se contínuos, poderão permitir até mesmo a instalação de doenças orgânicas de difícil recuperação. Como o exercício da mediunidade é uma função orgânica, o risco da interrupção sem uma causa justa expõe o médium a estas complicações. É que a gente vê, infelizmente, aí, né, médiuns que não querem trabalhar, vontade, e assim por diante, a gente não pode julgar, né, a situação, mas que é prejudicial, é antes, né? Ele está falando que é o caso do senhor, antes os problemas e depois o trabalho da mediunidade, como melhorou. De todos os tratamentos que o senhor passou por lá, foi desenvolvendo a mediunidade. Foi confundido, né, cara? Nossa, foi. Maravilhoso, foi. A pessoa sofre, né? Sofre, Eu né? faço. Energia, né? Você Conhece, você entendeu? É para doar, para trabalhar. Igual eu falei assim, mediunidade não falar que trabalha com mediunidade.